bom? Meu nome é Nika, dos Drafts da Nika. Eu hoje estou gravando mais uma vídeo resenha para vocês. A princípio eu tinha escrito a resenha do livro Equinócio, A Primavera da Lupiras. Só que foi um livro que eu gostei tanto que eu não achava que a resenha estava... como é que eu posso dizer? Estava aos pés do livro. E fora que eu não conseguia encontrar quotes, eu até marquei assim alguns aqui, mas como vocês podem ver, né? Mas eu não encontrava os quotes para resenha, enfim. Sabe quando você entende que não é para ser? Então eu entendi que não era para ser escrito, que eu tinha que trazer alguma coisa diferente, algo que vocês pudessem sentir, ver nos meus olhos o quanto eu adorei o livro, o quanto eu me apaixonei pelo Nate, pela Clara e pela escrita da Lu. Então eu decidi gravar um vídeo para falar de Equinócio, A Primavera da Lupiras. Primeiramente, né, para quem está na blogosfera há muito tempo, desde o final do ano passado, acompanhou toda a trajetória da Lu para a publicação do livro Equinócio, A Primavera. Ela começou em dezembro do ano passado, bem próximo de quando eu comecei o blog. A gente, na verdade, começou praticamente junto, e ela divulgou muito na blogosfera. A gente assinou petição para que o livro fosse publicado, e aí no começo desse ano, meio, né, vamos dizer, desse ano, ela assinou com a Dracaena publicou Equinócio, A Primavera, que é o volume 1 de uma série. Eu achei muito legal todo o trabalho que a Lu fez. Ela começou de baixo, né? Ela nunca veio com estrelismo nem nada. Ela começou de baixo, ela é super humilde, ela é super fofa, super gentil com os leitores, desde sempre. E eu acho isso muito legal. Eu acho que humildade é o ponto 1, né? para qualquer escritor. E ela tem isso de sobra, ela é muito legal, muito gente fina, que nem a gente fala aqui no Rio. E eu gostei muito dessa atitude dela, já tinha me conquistado, né? Essa atitude dela já tinha me conquistado. E depois que eu li, na verdade eu li alguns capítulos que ela foi liberando antes do livro ser publicado, e eu já tinha gostado da escrita dela. Só que quando eu li Equinócio, eu me apaixonei. Foi assim, amor à primeira leitura. E eu não conseguia largar. Foi um livro que eu queria, se eu pudesse, eu ficava lendo horas e horas e horas a fio. E o livro é grandinho, ele tem 440 páginas, só que você nem sente, sabe? A Lu escreve muito bem, escreve de uma maneira que poucos escritores conseguem, que é fazer você visualizar todo o cenário, visualizar os personagens, você se identificar, você se sentir parte daquele mundo. E eu acho isso muito legal, muito interessante. A Lu conseguiu isso de longe com Equinócio. Apesar de algumas pessoas terem falado, eu até estou comentando o livro, apesar de eu não ter falado ainda da sinopse, que eu vou até comentar, vou ler, mas a maioria das pessoas já sabe do que se trata Equinócio. Só que eu achei assim, algumas pessoas falando das descrições longas, ou das muitas descrições. Mas eu acho que esse é o diferencial da Lu, porque ela faz descrições, sim. Eu não achei longas, eu achei elas necessárias e pontuais. Por exemplo, o livro trata de criônica, né? Criogenia. E aí? Eu não sabia o que era. Se a Lu, em determinado pedacinho aqui, não tivesse explicado, feito como é que a gente pode dizer? Dado uma explicação sobre o que é a criogenia, o que é criônica, eu ficaria o livro inteiro sem entender, né? Poderia entender por A mais B, talvez não. Então eu acho que as descrições delas podem ter sido longas para algumas pessoas, mas para mim foram essenciais, tá? E a Lu tem uma qualidade que eu fui leitora beta de um livro que ela está escrevendo com o Felipe Colbert, autor de Ponto Cego, que vai se chamar A Última Nota. E ela tem uma qualidade que você consegue perceber claramente, esteja ela falando de anjos ou outro assunto qualquer, fantasia urbana, enfim. A suavidade, a doçura, né, os detalhes
a riqueza dos detalhes, a riqueza de sensações que o livro consegue te passar. É isso que eu quero dizer. Você consegue sentir tudo. É um livro muito, muito palpável, sabe? Todos, né? Eu li A Última Nota e assim, eu sabia claramente onde a Lu tinha colocado o dedinho dela, porque ela tem uma escrita que marca, sabe? Que te faz querer continuar lendo. Eu li A Última Nota, que eu fui uma das leituras beta, 2 vezes, sabe? Eu tava super doente, enfim, a minha mente... Eu até acredito que eu vá ler novamente assim que o livro for lançado, porque eu quero de repente perceber coisas que eu não pude perceber porque eu tava meio nerdinha, né? E... enfim, eu já tô mudando um pouco de assunto, vamos voltar para equinócio. Desculpa. Mas é porque realmente a Lu me encanta, a escrita da Lu me encanta. Não é porque ela é minha amiga, enfim, porque a gente se tornou amiga, nada disso. Lu Piras, autora, escritora, né? Muito boa. E ela tá crescendo. Então, assim, se Equinócio eu já amei, não sei nem o que esperar de Polaris, que é o próximo volume, né? Então, vamos lá. Vamos voltar para Equinócio. Eu vou ler pra vocês a sinopse. Queria que vocês dessem uma olhadinha na capa, olha os detalhes. Capa muito linda. A verdade é que a Dracaiana arrasa nas capas. E essa daqui não deixou a desejar em nenhum momento. E o Ismael sempre latindo, né, gente? Desculpa. Um dia eu mostro ele pra vocês, aproveita. E então, voltando, eu vou ler pra vocês a sinopse. A cidade do Rio de Janeiro é o pano de fundo onde a estudante de medicina Clara vive sua rotina diária, com a família e os amigos. O que ela não imaginava é que tudo o que acreditava estivesse prestes a mudar. Com a visita inusitada de um anjo, as forças do mal ameaçam escravizar a raça humana. E, para impedir, o anjo da guarda Nathaniel Nate vem à Terra, disfarçado de humano, para alertar sua protegida Clara, de que sua vida está em risco. Proibido de agir em nome dos humanos e alterar seus destinos, o anjo acaba por se envolver demasiado quando revela a Clara que o pai dela, um renomado cientista, é o responsável pela descoberta que despertou as forças do mal, a fórmula da perpetuação da vida humana, criônica. Toda a missão da legião de anjos celestiais é colocada em risco quando Nate e Clara se apaixonam. Então, para vocês entenderem o que é criônica, eu fui procurar, além de ter ido aqui, eu fui procurar no dicionário. Criônica é a manutenção num corpo já morto, né, em baixas temperaturas, acreditando-se que nas tecnologias futuras, os homens, né, os cientistas encontrem uma forma ou uma tecnologia, vamos dizer, capaz de ressuscitar esses corpos. E é isso que o pai da Clara faz. Ele encontra a fórmula para ressuscitar. Ele diz que encontra a fórmula para ressuscitar a mãe da Clara, que é a esposa dele, que faleceu há alguns anos atrás, quando a Clara era criança. Quando a Clara era criança, a Olivia, sua irmãzinha mais nova, também já era nascida, mas era bem menor, tinha acho que 2 anos, eu não me lembro. Então, a história começa começa com o passado, né, a gente entendendo essa amargura do pai dela, e a gente entende por que ele quer inventar essa fórmula, né, por conta do falecimento da esposa. Um ponto aqui que eu vou fazer antes de continuar é que eu achei muito interessante essa questão, porque é uma questão antiga. Se a gente pensar em Frankenstein, né, eu não sei se vocês conhecem a história de Frankenstein, da Mary Shelley, que é uma autora inglesa, que, na verdade, Frankenstein não é o monstro, tá? Frankenstein é o criador, é o cientista, que é o Victor Frankenstein. E ele que cria o monstro, a criatura, e ele é também impulsionado a tentar descobrir uma maneira de não mais haver morte por conta do falecimento da mãe dele no parto do seu irmão mais novo.
Então eu lembrei muito disso, porque é uma coisa que, eu não sei se a Lu teve essa influência, mas é uma coisa que tem muita ligação, que é a questão do homem querer brincar de Deus, né? O Victor Frankenstein, ele queria ele queria criar, ele queria chegar no ponto de brincar de Deus. E, de certa maneira, o pai da Clara, que é o Maurício Chevalier, deixa eu ver se é isso, rapidinho, Chevalier, ele também, Chevalier, né? Ai, gente, desculpa, é Chevalier. Ele também brinca, quer tentar brincar de Deus, né? Ao passo que a pessoa morreu, acabou, né? Morreu. Mas ele não, ele congela a esposa com a esperança de que consiga futuramente reavivá-la. Então isso tem uma grande influência. Eu acredito que ela pode não ter, acredito que ela possa não ter feito essa conexão, mas tem muito a ver com Frankenstein, da Mary Shelley, da literatura inglesa. E, bom, quando o pai da Clara conta para ela sobre essa intenção dele de reavivar a mãe, as coisas também acabam mudando, né? As forças do mal descobrem que ele descobriu a fórmula e o sequestram, né? E aí é que o Nate começa a aparecer para Clara em sonhos, que são muito reais. A Clara sonha que está fazendo na praia, encontra com ele, e quando ela chega em casa, quando ela acorda em casa, né, ela tá com areia nos pés, só que ela não se lembra de ter saído. Então assim, são detalhes muito legais que a Lu criou, e fora as imagens do Rio de Janeiro, né, as paisagens que são cenário em alguns capítulos. E aí, voltando, o Nate começa a aparecer, mas não só o Nate, né? Outro anjo, que é o Haziel, que é o anjo da guarda da irmã da Clara, da Olivia, começa a aparecer também. E aí, juntos, eles ajudam as meninas a irem até o paraíso, né? Onde a dimensão dos anjos, e lá eles tentam um acordo com as forças do mal, com os renegados. E aí eles conseguem um acordo, né? Mas a gente sabe que todo acordo ou todo pacto com o mundo maligno traz consequências e nem sempre é confiável. E a gente vai descobrindo também outros personagens que têm a ver. E a Clara também não sabia. Por exemplo, o Nate sempre esteve ali vigiando ela e o Haziel vigiando a Olivia. E ela descobre que dentro da faculdade de medicina dela, desculpa, existem 3 renegados, né? 3 figuras do mal, que no começo do livro ela cita como os pagões, né? São considerados os pagões dentro da escola, da faculdade. São figuras sombrias e que só andam de preto e que causam arrepios. E aí depois a Clara descobre por quê. E eu achei isso muito legal, porque você consegue perceber quem eles são, né? No começo, logo quando a Lu descreve, você fala, cara, esses caras têm alguma coisa diferente, sabe? Eles não são do bem. E aí você depois tem essa certeza, mas eu não vou falar porque um deles tem um papel importante até o final do livro. Além dessas personagens, a gente tem a Maria, que é a empregada, o governanta da casa da Clara, e que é uma mulher que acaba tendo o papel de mãe para as meninas, né? E que eu gostei muito dela porque ela é parte da família, né? Você sente o carinho, você sente a admiração, você sente a amizade entre a Maria e as meninas, inclusive entre o pai também, né? A gente vê que o pai respeita muito a figura da Maria e eu acho isso bem legal. Passando para os secundários, né, a gente tem a Cristiane e o Marcos, que são amigos da Clara na faculdade de medicina. E a Cristiane é espalhafatosa, o Marcos já é um pouco mais reservado. Temos também, tem mais uma menina que eu agora esqueci o nome. Se eu conseguir lembrar, eu falo pra vocês, que namorava o Marcos. Acho que é Jéssica. Memória anda fraca, hein? Bom, acho que é a Jéssica, que também é amiga deles.
acabei esquecendo, é amiga deles também e que namora o Marcos. Além deles, temos duas figuras complicadas, complexas, que são o Jonas, que é filho do sócio patrão do pai da Clara, que é um menino perturbado, complexo, bem complexo, que perturba a Clara, né? Que é o causador dos maiores micos da menina na faculdade e que ao longo do livro se transforma. Então ele é o típico bad boy que faz você se apaixonar porque ele é bonitão também, mas ele vai mudando, né? Por influência ou não, ele vai mudando ao longo do livro. E a gente tem o Rodrigo, que é o irmão do Marcos, que é o contrário. Ele começa que é o contrário do Jonas. Ele começa sendo descrito como um cara maneiro, boa praça, nananã, e vai se transformando. Quando a Clara toma uma certa decisão, ele se revela uma pessoa totalmente oposta, totalmente grossa, possessiva e até violenta. Sendo que o Jonas e o Rodrigo não se bicam. Por que será? O que será que esconde? O que será que tem nesse passado desses dois e que desperta essa ira em ambos? Não sei. A Lu deixou isso em aberto. Acredito que no próximo livro Polaris a gente tem essa resposta, que eu tô mega ansiosa para entender. Porque apesar de eu entender que talvez o Jonas tenha alguma influência divina, ou melhor, celestial, eu acho que tem alguma coisa antes, né, anterior ao Nate Reis e ao Clara, enfim. Então eu quero muito essa resposta, o que envolve essas duas personagens, esses dois caras complexos. E, bom, falando das personagens, basicamente é isso. Eu posso ter esquecido alguém, eu espero que não, mas são personagens muito bem trabalhadas, você consegue visualizar, definir quem é quem, tanto personalidade quanto fisicamente. Falando agora sobre o livro, né? As personagens, entrando na questão mais técnica, o livro ele é narrado pela própria Clara, tá? Então a gente tem a visão da Clara das situações. É narrado em primeira pessoa pela Clara. É composto por capítulos. Cada capítulo tem um título. E em alguns capítulos a Lu coloca algumas passagens de escritores famosos, tá? Carlos Drummond, Clarice Lispector e algumas passagens da Bíblia também, logo abaixo do título dos capítulos. Deixa eu pegar um aqui para mostrar para vocês. Aqui no capítulo 6, chamado Sonho, ela coloca uma passagem que eu gosto da Clarice Lispector, de um livro que eu gosto dessa autora. A noite de hoje está me parecendo um sonho, mas não é. É que a realidade é inacreditável. Clarice Lispector em uma aprendizagem, ou o livro dos prazeres. E então ela coloca vários capítulos, ela coloca. Não são em todos os capítulos, tá? Não é uma coisa que vai aparecer todos os capítulos, mas em vários capítulos ela coloca uma passagenzinha, seja da Bíblia, seja de algum autor conhecido. E o que eu mais gostei foi que no último capítulo, no epílogo, ela coloca um texto da Clara Bravanel Chevalier, que é a nossa protagonista. Eu vou ler pra vocês. Então, galerinha, a câmera acabou desligando na hora que eu tava lendo a quote do epílogo, né? E aí eu tô gravando novamente. Então eu vou ler pra vocês agora a frase da Clara Bravanel. Nunca estive tão segura e ao mesmo tempo nunca me senti tão insegura. Para que eu alcance o inatingível e possa provar aos meus sentidos que amar o sobrenatural é natural,
Nate precisa amanhecer um lado para que o outro anoiteça. Eu preciso ver o homem que se eclipsa na sombra do anjo. Lindo, né? Muito lindo. Essa é uma das quotes que eu mais gosto de Equinócio. Além dessa, tem uma outra. Aqui, ó, achei. Entre uma conversa entre o Nate e a Clara, em que ele fala sobre o passado dele, eles conversam sobre o amor que eles sentem, se amar é errado ou não, por ele ser um anjo. Tem uma conversa entre a Clara, né, duas falas, uma da Clara e uma do Nate, que eu gostei bastante e eu quero dividir com vocês. Começa assim: "Ah, Clara", ele suspira, "você não quer mesmo entender. Como pode sequer supor que eu seja as duas coisas? Homem e anjo, né? Humano e anjo." Aí ela responde: "É como eu vejo você, como o equinócio, a tenuíssima linha imaginária que separa o dia e a noite, em partes iguais. O dia e a noite convivem, mas nunca se encontram. Para que um se revele, o outro precisa se esconder. O instante em que isso acontece e os astros se cruzam é aquele em que você decide ser quem é." E aí tem a ver com aquela com a primeira quote que eu li pra vocês, né? Que ela tá o tempo inteiro questionando ele sobre o lado humano dele, porque ele acredita que ele não tem, que ele é um anjo e ponto, ele não tem um lado humano. E ela insiste nisso e enfim, até o final desse livro eles vão falar bastante sobre isso. E ela sempre muito decidida. Eu achei a Clara uma excelente personagem nesse sentido, porque ela é muito decidida. Enfim, teriam outros que eu poderia ler aqui. Eu só vou ler mais um pra vocês, que eu gostei também, que é a Clara falando sobre o Nate na vida dela. "Depois que Nate entrou em minha vida, eu só me pergunto pelo que não tem resposta. Quanto de tempo pode caber numa despedida e quanto de saudade?" Então assim, ela realmente se apaixona pelo Nate, uma coisa que não tinha até então acontecido. E eles vivem uma história muito bonita, que eu gostei bastante, e espero ansiosamente por Polaris, para poder ver o que vai acontecer, se o Nate vai virar humano ou não, se ele vai cair, e quais os próximos desafios, né, que a Clara vai enfrentar. E é isso, galerinha, obrigada por assistir até aqui. Eu sei que o vídeo ficou hiper longo, eu falo pra caramba, mas eu espero que vocês gostem. Obrigada novamente por comentarem no blog, por curtirem o canal do blog. E é isso, um beijo pra Lu, parabéns pro Equinócio, e não demora a lançar, por favor, Polaris, tá bom? Um grande beijo, galerinha, obrigada!